Olá a todos que nos acompanham neste momento. Estamos aqui no programa de estreia do videocast Viver Bem da Unimed Metropolitana do Agreste. Esse programa vem para trazer esclarecimentos e informações aos cuidados da saúde física e mental das pessoas que nos acompanham. E nesse programa de estreia, nós estamos agora no mês de setembro, que tem a campanha Setembro Amarelo, que tem como tema Se Precisar, Peça Ajuda. Para a gente falar sobre esta campanha e debater mais sobre esse tema e o que ele significa, nós temos aqui como convidadas nos estúdios aqui do Arapiraca Podcast as psicólogas Geli Duarte e o Edja Leão. Bem-vindas à estreia aqui do nosso videocast Viver Bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos pelo convite, né, Geli? É um prazer, né? Sempre que a gente vai falar de saúde mental, para a gente é muito prazeroso compartilhar com as pessoas, de um modo geral, informações importantes. Brevemente, sobre o Setembro Amarelo. A que é dedicada esta campanha? O Setembro Amarelo, ele traz o combate ao suicídio, né? A prevenção do suicídio. E aí ficou conhecido como Setembro Amarelo, devido à história do Mike, que é o nome do rapaz que cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang amarelo, e ele cometeu suicídio. E então ficou conhecido aí também pela cor, né, do Mustang dele. E os pais fizeram uma espécie de campanha distribuindo os papeizinhos com mensagens e uma fitinha amarela para prevenir, informar, orientar e ajudar outras pessoas que também estivessem com problemas emocionais. Aí depois dessa história que surgiu nos Estados Unidos em 1994, não é isso, Jali? Isso. Aí depois disso chegou aqui no Brasil e aí ficou conhecido como Setembro Amarelo, devido à história do Mike, que é o nome do rapaz que cometeu suicídio, e especificamente o dia 10 de setembro, que é o dia que é mundial de prevenção ao suicídio. Que sinais uma pessoa com ideias suicidas ela emite? Bom, no geral, Marcelo, essas pessoas elas começam a falar muito de forma negativa, né? De desvalorizar a própria vida, né? E aí sempre ela vai soltar aquela fala tipo, nada tá dando certo, a vida não tá tendo sentido mais pra mim. E aí essa pessoa às vezes começa a se isolar. Como é que a gente observa? Essa pessoa começa a se isolar. De repente é uma pessoa que tem uma vida ativa, uma vida social ativa, que tá sempre entre os amigos. E aí você começa a perceber que essa pessoa já começa a não aceitar mais os convites. Eu não tô bem hoje. Hoje eu tô triste, eu tô angustiada, né? Então esses são os primeiros sinais que a gente pode notar e que a gente pode perceber que essa pessoa está precisando de ajuda. Geralmente as pessoas, assim, algumas pessoas, todos vão dar sinais. Alguns têm um reconhecimento dessa questão, que vamos dizer que está numa situação meio que depressiva, como é que acontece essa questão de alguém chegar a este ponto? Primeiro, assim, às vezes a pessoa está passando por muitas situações difíceis, né? Pode ser uma situação de um fim do relacionamento ou um problema familiar, no trabalho. Às vezes também a pessoa está passando por algum problema de algum transtorno, não é, específico. E devido a essas questões, começam a aparecer esses pensamentos, essas ideias de forma negativa, começa a se desvalorizar devido a situações difíceis que ela vem passando. Neste caso, se a gente se vê diante de alguém numa situação como esta, nesse sentido, como ajudar? Bom, tem mil maneiras, né, várias maneiras de você poder ajudar alguém. É importante perceber o outro, né? O outro precisa ser percebido. E muitas vezes ele não demonstra, né? Mas as pessoas com quem convive, que tem um convívio maior, acaba percebendo alguma mudança. Seja mudança no comportamento, seja mudança no discurso da pessoa. Às vezes a pessoa começa a se ver de forma negativa, a ver os outros, as coisas e as pessoas de forma negativa também. Então, as pessoas com quem convive, seja familiar, seja amigos, seja de ambiente do trabalho, começa a perceber de alguma forma, mesmo que seja pequena, né? Começa a perceber, é a forma de você, eu percebi algo na pessoa, alguma mudança, e poder chegar até a ela e oferecer ajuda, mas oferecer ajuda acolhendo, sem julgamentos,
né? E aí, se a pessoa se sente assim, está sentindo esses pensamentos negativos, desvalorização, também buscar ajuda de alguém que seja mais próximo. Às vezes não consegue procurar um profissional da saúde, mas tem um amigo que é próximo, né? E aí de repente você recorre a um amigo, o amigo já percebe, já motiva para que ele procure uma ajuda de um profissional. Geli, reforçando essa questão, quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa ao suicídio? Problemas de depressão, né? Crises de ansiedade, do pânico, transtorno do pânico, problemas socioeconômicos, né? Fim de um relacionamento, como a Wedja já falou, a perda de um ente querido. Então, todas essas situações são sinais, sim, são fatores de risco, sim. Quando você fala dessas questões de depressão, de ansiedade, isso é uma questão que é ligada à saúde mental. No caso, assim, uma pessoa que apresente alguma dessas questões, ela vai precisar de um acompanhamento médico, ela vai tomar medicação. Quando a gente fala dessa questão da depressão, por exemplo, a gente vai sempre associar ela a uma pessoa que eventualmente ela já tem uma vida, vamos dizer, que ela já vive para baixo, que ela já vive triste, ou é uma questão que independe disso, que ela pode acontecer com várias pessoas quando a gente fala dessa questão de crise de ansiedade, de depressão? Como é que vocês veem essa questão? Veja só, Marcelo, a depressão e nenhum tipo de transtorno, ele vai surgir de um dia para outro, né? Então, no geral, são acúmulos de várias situações que a gente vem trazendo de toda a nossa vida, né? E aí, o que acontece? Ela vai subindo de nível, a situação da saúde mental, ela vai subindo de nível quando você não busca ajuda, né? Então, no geral, como é que a gente recebe no consultório? No geral, o paciente, ele chega com uma queixa maior e mais recorrente de crise de ansiedade, que é o que hoje a gente vem recebendo muito e que não tem mais nem faixa etária, inclusive, para isso, né? A gente recebe desde crianças a idosos com crises de ansiedade, né? E aí, se você não busca ajuda, se você não trata, existe a cura para a ansiedade? Não, não existe a cura para a ansiedade, né? Mas existe o controle, existe você conseguir aprender a entender, a conhecer os gatilhos que geram essas crises, e você conseguir controlar melhor essas crises, e às vezes você consegue até parar de ter a crise, né? Não necessariamente sempre vai ser preciso a medicação, não, às vezes não. Às vezes, quando você busca esse autoconhecimento, você começa a fazer terapia, esse autoconhecimento é trazido através de terapia, né, com um profissional da psicologia. E aí a gente tem todo o manejo para ajudar o ser humano nesse processo do autoconhecimento, e a partir desse momento ele vai conseguir perceber e lidar melhor com a crise. Mas vamos lá, pensando em uma pessoa em que não busca a ajuda, o atendimento psicológico. E aí essa crise de ansiedade, às vezes ela vai aumentando, e aí daqui a pouco ela pode ser que se torne uma crise do pânico, daqui a pouco ela já está limitando aquela pessoa, né? Uma pessoa que tem uma vida corriqueira normal de trabalho, aí já não consegue mais ir ao trabalho, já não consegue mais lidar com a sua rotina diariamente, começa a falhar em algumas coisas, e aí aquilo ali vai trazendo para aquela pessoa aquele sentimento de frustração, de decepção, e aí ela começa a se invalidar, né? Ela já começa a pensar, eu não estou dando conta, é quando começa a gerar os sentimentos negativos. E aí, consequentemente, se ela continua sem buscar ajuda, aquilo ali vai crescendo, vai chegando no nível de uma depressão. Não necessariamente vai acontecer a crise de ansiedade por uma coisa que está acontecendo agora, né? Nem sempre é de uma coisa de agora. Às vezes, realmente, eu costumo dizer que nós somos como um copo, né? Que ele vai enchendo e chega uma hora que derrama. Às vezes acontece uma situação de gatilho maior ali naquele momento, mas às vezes é uma coisa que a pessoa já vem trazendo de toda uma vida, né? Questão, às vezes, de abuso, questão, às vezes, de pessoas que vivenciaram na família um pai alcoólatra, enfim. Então, tem várias situações que, às vezes, vai passando, e chega uma hora que realmente essa conta chega, né? E aí, na saúde mental, é do mesmo jeito. Então, esses são realmente os fatores de risco, e nem sempre a pessoa vai demonstrar, às vezes é uma pessoa que, para todo mundo, é uma pessoa alegre, feliz, e que brinca, e que conversa, e que vive a vida normal, e amanhã, de repente, ela pode estar numa crise depressiva, isolada na cama, sem querer falar com ninguém. Nem sempre o triste ou o introvertido,
somente aquele que vai demonstrar algum episódio ou alguma situação depressiva. Tem o alegre também, que às vezes se demonstra muito alegre para algumas pessoas, mas no fundo, ele está carregando uma dor muito grande. Vamos trazer para a nossa realidade pública. Essa semana, por esses dias, nós tivemos que é uma situação que todo mundo, eu imagino que boa parte das pessoas tem conhecimento, né? Que é do cantor Wesley Safadão, que é um artista bastante popular aqui no país, né? E ele veio a público dizer que estava passando por crise de ansiedade e outras questões, e pediu para ele próprio dar um tempo, né? Os médicos aconselharam, e ele também admitiu que precisava dar um tempo, né? Que não estava mais tendo possibilidades de estar no palco, segundo os próprios depoimentos dele. Então essa questão, como fica essa questão para a gente desmistificar mais? Justamente, tem pessoas que trabalham como ele, né, que é um artista, então aparentemente seria uma pessoa alegre, uma pessoa animada e tudo mais, mas que enfrenta um problema como esse. Isso acontece assim, indistintamente, não quer dizer que alguém que tenha uma posição que ela possa não ter, ou alguém que esteja numa posição diferente que ela vá ter. Como o Ed já vê essa questão? Um quadro depressivo não escolhe classe social. Às vezes a gente pode até pensar, né? Uma pessoa, um artista tão famoso, que tem tudo, material, não é? Que construiu tanta coisa, e por que ele ter depressão se tem tudo na vida, né? Então a gente não imagina isso. Construiu tantas coisas materiais, mas aí chega um momento na vida dele que ele, é como a Gelli falou, o copo foi enchendo, esborrou, e mesmo, inclusive numa fala que ele falou, que ele não soube dar limites. Ele já estava sentindo incômodo, ele já estava sentindo as crises de ansiedade, já estavam apresentando, e mesmo assim ele continuou trabalhando, porque ele não soube limitar. Então, como ele não soube limitar, chegou a hora que ele foi obrigado a ter que parar. Inclusive, um ponto muito importante, né? É que, às vezes, a gente não se percebe, né? E às vezes o nosso corpo, a nossa mente, ela vem dando sinais, e aí você diz, não, mas foi só um taquicardia aqui, não, foi só um mal-estar, foi porque eu comi alguma coisa, né? E às vezes você já tá tendo sintomas e sinais de crise de ansiedade, né? E você às vezes não dá ouvido para aquilo, né? Inclusive, às vezes, assim, as pessoas têm uma resistência ainda muito grande da busca do atendimento psicológico, né? Muitas pessoas ainda têm aquela mente que fazer terapia, quem faz terapia é quem é louco, né? Mas, na verdade, eu costumo dizer que é o contrário. A gente faz terapia justamente para não enlouquecer, né? É para a gente realmente estar reajustando a nossa mente constantemente e estar sempre se conhecendo, porque nós somos seres complexos, a gente muda o tempo inteiro, né? Como disse Raul Seixas, nós somos metamorfoses ambulantes, então a gente está mudando o tempo inteiro. As situações vão acontecendo e a gente vai se adaptando a elas, e nem sempre essas adaptações são satisfatórias e são positivas, né? E isso cada vez mais, às vezes, vai trazendo prejuízo mental. Então, a gente precisa ter essa autonomia de começar a se perceber. Eu não consigo me perceber sozinho. Busca ajuda, busca um profissional. Vai fazer terapia, vai tentar o autoconhecimento, vai buscar isso dentro de você, para que você não espere, não deixe que esse copo derrame, né? Justamente a intenção é não deixar o copo derramar. E a única alternativa de você se conhecer melhor é exercendo o autoconhecimento. E o autoconhecimento dura a vida inteira. Você pode ter 20, 30, 60 anos, você ainda está se conhecendo. E procurar fazer terapia, esse apoio profissional, psicológico, ao meu ver, isso deve ser encarado como força, né? Como uma fortaleza para a gente se fortalecer consigo próprio. Fazer terapia é uma porta de entrada para o autoconhecimento. Voltando ao nosso tema aqui do Setembro Amarelo, uma pessoa que está acamada devido a uma depressão profunda, ela tem risco de se suicidar? Sim, pode acontecer, né? Porque assim, a pessoa que já está nessa fase, às vezes passando por um problema de saúde muito grave, ela já sente uma desesperança muito grande da vida, né? Então, assim, é um processo. A pessoa está lá acamada, recebendo cuidados. O que pode acontecer? Quando ela se recupera um pouco, ali ela está sem força, né? Ela está
se curando por ajuda de outras pessoas. E aí, quando ela se recupera, ela pode ter sim o risco de vir a cometer suicídio. Recuperou um pouco, retomou as forças, é um risco também dela poder cometer suicídio, porque o momento que ela está passando é muito doloroso, é uma dor. E é difícil também ter que encarar. Já é difícil encarar a fase, a idade, né? Estar idoso, porque aí você deixa de fazer muitas coisas que fazia antes até mesmo da doença, e aí passa a ter que encarar também essa fase da doença e a desesperança de talvez não ficar bom, o medo de não se recuperar. Então, o que pode acontecer? Ele se recupera um pouco, retoma as forças e pode sim ser o risco a tirar a própria vida. Nesse caso, quando a gente fala, que você citou, Edja, da depressão, e a gente já falou aqui, no caso, depressão é uma doença que precisa do acompanhamento médico também e do tratamento, vai tomar medicação. Exatamente. Uma pessoa que se encontra numa situação de depressão, como esse exemplo que você citou nesse caso, ela pode ser obrigada a fazer o tratamento, pode se obrigar uma pessoa nesta condição a fazer um tratamento psicológico, um acompanhamento? Como é que vocês veem essa questão? Não, é difícil obrigar alguém a fazer um tratamento, mas as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas do seu meio, né, devem chegar até a ela, conversar, acolher e fazer com que ela perceba que ela realmente precisa, porque existe sim, muitas pessoas têm dificuldade de aceitação. Está sofrendo, está passando por uma fase difícil, mas tem uma dificuldade de aceitar. Não quer aceitar tratamento medicamentoso, não quer ir ao médico, não quer fazer terapia, tem uma rejeição muito grande com relação a isso. Aí fica difícil realmente tratar. Bom, obrigar não vai conseguir, porque a pessoa pode até iniciar, mas ela não finaliza. Ela não dá continuidade ao tratamento. Mas se ela tiver uma rede de apoio, aí ela consegue. Que já lhe diz, dentro dessa rede de apoio, pessoas que formam, que estão próximas a um paciente numa situação como essa, como elas devem proceder? Como fortalecer essa rede de apoio? Como essa rede de apoio deve atuar? Então, Marcelo, no geral, é uma conduta já da psicologia, né? Trazer para perto também esses familiares, né? Essa rede de apoio. No geral, é familiares ou companheiro da pessoa, né? Mas as pessoas que estão ali mais presentes no dia a dia. Então, de um modo geral, a gente tende a também orientar, né? Passar orientações a essa rede de apoio, seja ela quem for, do paciente. E às vezes até fazer um trabalho que a gente chama na psicologia de psicoeducação. De explicar, porque às vezes os familiares têm uma dificuldade, às vezes, de entender, né? Ainda tem muito as pessoas ainda falam muito sobre depressão é frescura, é falta de Deus, enfim, existe várias coisas que são faladas a respeito disso, né? E às vezes os familiares são os últimos, às vezes, a perceber que está acontecendo isso com alguém, né? Isso até mais constante até com adolescentes, por exemplo. Né? Então, às vezes o familiar não percebe ou acha que não, o menino tá com preguiça, o menino não tá fazendo isso, só vive dentro do quarto porque só quer viver no telefone. E às vezes ele tá realmente passando por um processo depressivo. Então, no geral, a gente trata dessa forma, a gente chama essa rede de apoio para junto também do consultório, a gente vai passando orientações, a gente vai explicando realmente o que é o processo, a gente vai fazendo com que ele tenha um olhar diferenciado, e aí a probabilidade é que ele consiga, né, inclusive convencer melhor a esse paciente perceber que ele precisa realmente desse tratamento, né? Então, geralmente a gente corre para a via de rede de apoio. Que atividades podem ajudar a afastar essas ideias suicidas? No geral, atividades de lazer, né? Atividades de lazer, atividades diárias. A gente costuma dizer, desde de criança a gente escuta muito falar assim, né? Quando a gente tá com a mente vazia, a gente só vai pensar besteira. E de fato é. Então, no geral, a gente orienta o quê? Que esse paciente ele sempre esteja fazendo algo que seja prazeroso para ele. Se ele acha que é prazeroso ir à praça, então a gente orienta que a família, se o paciente não está em condições de ir, que o leve à praça. Se ele acha prazeroso, se ele sempre usou de prática de estar, às vezes, numa roda de conversa, né, de familiares, de amigos, então a gente orienta que a família favoreça essas situações, né? E sempre eu costumo orientar que sempre deixe o paciente continuar com a sua rotina normal,
né? Às vezes tem coisas que ele não vai conseguir dar conta por algum certo momento, mas aí ele vai entendendo que a vida dele está continuando, né? O tempo não para e a gente precisa ir acompanhando o ritmo das coisas. Então, as atividades de vida diárias são recomendadas, sim, que aconteçam, momentos de lazer, enfim, tudo que aquele paciente, ele desfruta e se sente bem fazendo, é recomendado que ele continue fazendo. E tem que ser uma atividade que seja da escolha de cada um, né? Porque aquilo que diverte um pode não divertir o outro. Então tem que ser uma escolha que seja prazeroso para si. É uma atividade que eu sinto prazer em fazer. Geli Duarte, no Brasil, os dados indicam que os idosos é um público que está muito envolvido na prática do suicídio. E nos últimos anos vem também sendo registrado um crescimento entre os adolescentes, entre 10 e 19 anos. Como você vê esses fatores? Porque esses públicos, esses dois públicos são os principais, estão entre os principais. Bom, Marcelo, na faixa etária de idosos, né, existe situações ligadas à questão de, às vezes, doenças, né? O idoso começou a aparecer algumas doenças e aí isso às vezes já limita ele muito do meio social, né? Ele fica às vezes mais dependente. Isso para ele é como se estivesse tirando a autonomia dele. Isso para ele também é frustrante. Ele às vezes não consegue mais tomar as próprias decisões financeiras, inclusive, né? Geralmente a família tá ali mais a par, tá ali controlando mais as finanças, né? Isso nem para todo idoso isso é legal, né? Sem falar nas doenças que são limitantes, né? Então, assim, nos idosos tem acontecido muito isso. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes a perda do companheiro, da companheira. Então, isso, no geral, a gente observa que isso tem crescido devido a esses fatores. E o funcionamento do idoso também, que acaba diminuindo, né? Ele não tem um funcionamento como antes, principalmente quando é acarretado por uma doença. No caso dos adolescentes. No caso dos adolescentes, eles são muito mais vulneráveis socialmente, né, do que os adultos, principalmente nessa faixa etária de 10 a 18, 19 anos. Eles são muito mais vulneráveis emocionalmente falando, porque eles estão em fase de transformação. Eles estão abandonando aí, alguns deles abandonam a infância, né, passando para a adolescência e surge uma preocupação com a vida adulta. Então eles são mais frágeis, ficam preocupados mais com o futuro, o que é que vai fazer do futuro. Eles também têm um mundo muito colorido, de que as coisas funcionam como eles imaginam e na verdade a realidade é dura, né? Não é nem sempre da forma como eles imaginam, né? E por isso é tão difícil, né? E os casos também têm aumentado muito, de forma muito significativa, nessa faixa etária entre os jovens. Então, atenção redobrada a esse público. A esse público. E afeto, amor, são caminhos que podem contribuir para que... Isso, cuidado, atenção, diálogo, chamar para perto, conversar, estar sempre presente. Isso para os pais, né, para os cuidadores e aquelas pessoas que estão ali acompanhando o desenvolvimento e o crescimento das crianças e dos adolescentes. A gente sabe que o suicídio ainda é tabu entre nós, na nossa sociedade. Como deve ser abordada essa questão? Como deve ser tratada essa questão? É muito difícil essa questão do tabu. Hoje, acho que tem quebrado um pouco mais, né, Geli? Essa questão do tabu ainda tem, sim, tem pessoas que ignoram muito, tem pessoas que não entendem também, né? Mas assim, tem sido uma quebra. Eu acredito que depois do tempo pandêmico, essa história tem se estendido um pouco mais, a questão da informação entre as pessoas, a compreensão e a aceitação também. O que na verdade eu percebo que ainda existe muito, Marcelo, é a questão do julgamento, né? As pessoas sempre elas tendem ainda a julgar muito, né? Aquela pessoa que tem o pensamento suicida. E é por isso que eles se fecham muito, né? Não conseguem se expressar, porque tem medo do julgamento. E aí é uma coisa também importante esse espaço de fala, né? Que às vezes muitos não têm. E aí muitos têm essa dificuldade de expressar porque sabe que ele vai ser julgado, né? Mas é uma coisa até que eu já ouvi até de paciente falar.
de ouvir de alguém dizer bem assim, mas você tem tudo, você não precisa disso, né? Mas a sua vida tá maravilhosa, então por que você tá pensando esse tipo de coisa, né? Esse jovem tem tudo, não sei por que que ele tá com esse problema, né? Isso é uma posição, então, um julgamento que não deve julgamento. ser feito. Isso Não, já é Não deve ser feito, Porque mas ainda acontece muito, O né? indivíduo é único, né? Cada um tem uma dor. Como deve se, então, proteger, principalmente os mais jovens, neste sentido? Na verdade, é muito importante justamente isso, né? Dar a esse jovem, dar a esse indivíduo a oportunidade de falar, né? E sem julgar, acolher, né? Porque quando a gente olha uma coisa por fora, a gente está vendo muito superficial, né? Mas por dentro, a gente não consegue ver, né? E às vezes quem está sentindo algo lá dentro também nem consegue falar o que está sentindo. E se tá com esse sofrimento e ele não encontra espaço de fala, de acolhimento, ele vai se fechar ainda mais. Importante, então, que todos que estejam próximos manter a mente aberta e ter esse princípio de acolhimento, De né? acolhimento. De respeito e acolhimento. Isso. Para os jovens, inclusive, né? Porque às vezes hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida, né? Então, no geral, o que acontece na maioria das famílias? Os pais saem, os filhos ficam. Eles saem, passam o dia fora, estão trabalhando, né? Os filhos, às vezes, um horário está na escola, outro horário está em casa. E aí, pouco eles têm esse momento de conversa com os pais. Pouco, né? Isso é o que a gente recebe até muito de demanda em consultório. Então, tipo assim, tia, eu não tenho nem tempo de falar com a minha mãe sobre o que eu tô sentindo. Tia, minha mãe não pergunta nem como é que foi meu dia. Tia, o meu pai não sai um dia comigo, só eu e ele, pra gente ter um momento pra conversar. Então, eles ficam realmente restritos desse espaço de fala. E não vai partir deles eles falarem sobre o que estão sentindo. Raramente vai partir, né? Então, deveria estar partindo das figuras parentais, né? Dessa preocupação, de saber como é que foi seu dia, meu filho, como é que tá, né? E procurar saber como é que estão, o que é que anda utilizando na internet, o que é que anda assistindo, o que é que anda vendo, o que é que anda, né, pensando. Então é importante isso. A gente vê hoje em dia os jovens, eles têm uma dificuldade muito grande de elaborar muita coisa, né? Inclusive essa perspectiva, como a Wed já trouxe, essa perspectiva de futuro é muito latente para eles. Eles têm uma preocupação, às vezes até fora do normal. Às vezes nem chegou, ainda está tão longe de tudo, mas eles já estão de hoje preocupados, né? Uma ansiedade que tudo aconteça, de que tudo seja no tempo deles. E aí também eles têm uma facilidade de frustração muito maior. Muito maior, sim. Né? E aí essa questão da frustração é o que vai gerando também esse sentimento negativo. De incapacidade, As de que ninguém me olha. As frustrações são um grande gatilho para os jovens. Que é isso aqui não deu certo, as coisas não aconteceu do jeito que eu imaginei, então assim, é como se ali tudo acabasse. Eu não tenho mais saída. E às vezes não precisa ser uma coisa, às vezes a gente pensa, né, a gente quanto adultos, a gente pensa que precisa ser uma coisa muito grande, né? Mas não, mas para o jovem, para o adolescente são coisas simples mesmo. Basta ir fazer uma prova em que ele planejou, né, Wedja, tirar um 9, tirar um 10 e aí ele tirou um 8. Não foi uma nota baixa, mas para ele já se frustrou. Basta ele ir para os jogos internos e ele não conseguir marcar placar para a turma dele ter perdido, e aí ele já se culpa, foi porque eu não fiz um bom desempenho. Então são coisas simples, não são coisas, a gente pensa que tem que ser uma coisa do tamanho do mundo que todo mundo está observando, mas não, são coisas simples do dia a dia. Então eles têm uma baixa tolerância à frustração. Mesmo. É de se trabalhar essa questão também. Entre a família. Sim. No caso, se a gente estiver diante de uma pessoa que tem um surto, seja de ansiedade, uma crise de ansiedade, ou esteja entrando num momento de depressão, algo assim, a quem acionar? Bom, você pode acionar o SAMU, né, que ele tem uma equipe especializada para tratar casos assim também específicos, né, e tem também a questão do CVV, né, Gélia? Que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é um trabalho feito por pessoas que são voluntárias e que fazem essa escuta terapêutica, né? É uma escuta, na verdade, de acolhimento. Não é uma escuta terapêutica, mas é uma escuta de acolhimento, né? Essas pessoas, elas passam por um curso, um treinamento, então elas têm já digamos que um manejo já para lidar com esse tipo de situação, né? E o número, inclusive, é 188, né? Então, de qualquer lugar
você tiver, que você sentir essa necessidade de falar, e aí você, às Eles vezes... estão sempre lá, Eles estão sempre 24 disponíveis, horas. 24 Sempre horas, né? disponíveis Às vezes você 24 horas. tem uma resistência maior de ir à terapia, às vezes você não tem condições, às vezes financeira, de pagar um tratamento psicológico, né? Enfim. Mas aí tem o CVV, que também é uma opção a mais É e uma que rede de apoio. é uma rede de apoio E que tem muito boa. salvado e evitados aí muitos suicídios. E uma ligação gratuita, qualquer pessoa pode ter acesso. Gratuita e de 24 horas para qualquer lugar do Brasil. Importante reforçar, né? O Centro de Valorização da Vida. A vida. Isso. Quando a gente fala dessa questão relacionada ao suicídio, a família e os amigos podem evitar que alguém chegue a cometer este ato? Bom, não é uma coisa assim programada, né? Eu vou evitar. Eu posso. Às vezes, a pessoa que está em sofrimento não demonstra. Mas quando você tem convívio com essa pessoa, ela sempre vai deixar aí alguma coisa, algum sinal de que não está bem. Às vezes, assim, reclama da vida, desvaloriza a própria vida, eu não estou bem, eu não quero mais viver. Então, assim, são pequenas frases, pequenos relatos que são muito importantes, que são sinais, inclusive, que eles dão para que o outro perceba que ele não está bem. É um pedido de apoio. É um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Então, Isso. é um evitar, assim, a gente pode falar que é um evitar entre aspas, né? Não é que é bem um evitar porque não é bem Pode um evitar, acontecer mas pode no acontecer. momento que ele esteja sozinho. Mas né? é um sinal exemplo. que, de repente, É um a família e os amigos podem sim ajudar nessa prevenção das vias de fato, né? Porque você percebe e aí você já vai trazendo mais e acolhendo mais aquela pessoa para junto de você. A pessoa que está em sofrimento com o pensamento suicida, ela muda o funcionamento dela, por mais mínimo que seja. Ela se torna uma pessoa mais triste, mais isolada. Por exemplo, um grupo de amigos convida para sair, ela já não quer mais, ela evita. Ela começa a usar discursos negativos em sua fala. Então, são pequenas coisinhas que quem tem um convívio próximo, seja um familiar, seja um colega de trabalho, vez ou outra vai notar alguma coisa. Precisa estar atento. Estar atento. O que vocês diriam para uma pessoa que está se vendo diante de uma situação como essa, que se considera que não está no melhor momento, que apresenta algumas dessas características que vocês citaram aqui? Uma pessoa em sofrimento, ela realmente não vê saídas. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E a maneira que ela encontra, que ela acha que vai resolver o problema, é cometendo suicídio. Ela quer acabar com a dor. Mas veja bem, a pessoa pode sim pensar na ajuda de um amigo, um familiar. Às vezes a pessoa não quer buscar, ela não quer mostrar que está sofrendo, ela não quer se expor, né? Eu não quero procurar ajuda de um profissional porque eu não quero que as pessoas saibam. Mas se tem um amigo próximo, uma pessoa na qual ela confia, ela sinaliza para essa pessoa que não está bem, que está passando por momentos difíceis, né? E aí é por isso que a gente sempre fala que o outro também ficar atento para perceber essas mudanças que o colega, que o amigo, que o familiar pode vir apresentar. Que ele percebendo, o mínimo que seja, ele pode ofertar ajuda. A gente se vê diante de uma questão que ela é bastante complexa, né, nesse sentido, mas a gente poderia buscar, vamos dizer, saídas ou recuperação diante assim, da adoção de hábitos saudáveis, de uma mudança de postura de vida, que na prática a gente pode dizer assim, que ela não vai ter custo, vamos dizer assim, um custo financeiro que vai depender apenas de uma atitude. O que é que vocês dizem nessa questão? Sim, Marcelo, sim. O mais importante justamente é isso. É a gente estar atento às nossas mudanças emocionais, né? Para que a gente não deixe que isso cresça e que chegue a esse ponto, né? E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode sim fazer coisas que estão sobre os nossos poderes mesmo. A gente pode fazer sozinho, inclusive, né? Que seria o quê? Uma mudança de hábito de vida, uma mudança de uma atividade física, priorizar o lazer. Hoje a gente tem uma vida muito corrida, extremamente corrida. Ninguém hoje mais tem tempo para nada, né? Então, às vezes a gente já acorda
Com o despertador, a gente já pula da cama, já veste a roupa, vai embora, né? Mas não, a gente ter esse momento da gente parar, da gente refletir, da gente ouvir o nosso próprio barulho. A gente costuma não ouvir, né, o nosso próprio barulho. Então, a gente ouvir o nosso próprio barulho, a gente fazer um momento de meditação, a gente fazer um momento de respiração, uma oração para aqueles que têm esse costume. Então, praticar isso com uma frequência maior. A gente sempre priorizar o nosso momento, né? A gente costuma, às vezes, eu tenho tempo, eu priorizo os meus filhos, eu priorizo o meu marido, eu priorizo a minha esposa, eu priorizo o meu trabalho. E aí, quando chega na hora de fazer para mim, eu não faço. Não dá para fazer porque tem que ser primeiro fulano, tem que ser primeiro cicrano. Então, assim, mas não, a gente precisa sim se priorizar, a gente precisa desse momento pra gente, desse momento de autocuidado, né? As mulheres aí, às vezes, vai num dia no salão, salvou, né? Vai um dia no salão, pratica aquele autocuidado, faz uma massagem, faz as unhas, faz o cabelo. Então, tudo isso a gente tá nutrindo a nossa autoestima. É muito importante a gente manter isso, né? Isso não só para as mulheres, para os homens, né? O joguinho de bola, que às vezes o homem gosta, né? Um momento de lazer, um momento de distração, uma atividade física, uma caminhada, uma conversa com amigos, né? Um cafezinho com um amigo, um cafezinho com uma amiga. Então, isso tudo são situações que vão nutrir a nossa autoestima, que vai nutrir o nosso bom humor, né? E que vai nutrir, obviamente, sentimentos bons e positivos. Então, isso a gente não deve deixar de fazer nunca, na verdade, né? Está ao alcance de cada um de nós, não é isso, Buscar Edja? alternativas, né, para que você se sinta bem, para mudar o quadro no qual você está. Como a Gelli falou, se é um encontro com um amigo, um café com um amigo, uma atividade física que é de extrema importância, porque quando uma pessoa, um indivíduo está nesse processo de episódios depressivos e ansiosos, ele tem uma diminuição dos hormônios, a dopamina e a serotonina. E quando se pratica atividade física, embora a atividade física, por exemplo, uma pessoa está na academia, ela está ali suando, pegando peso, né? Está cansando, mas depois isso tem um grande benefício para a saúde, que é justamente a liberação desses hormônios que quando uma pessoa está com uma depressão, um estado depressivo, ansioso, angustiado, não consegue liberar, o corpo não consegue produzir. E aí a gente pode ir em busca, eu vou repor esses hormônios através de uma atividade física. E aqui em Arapiraca a gente pode dizer que a gente tem bons espaços, tanto praças e parques, onde se pode fazer essa várias prática. alternativas de prática, seja ela a que você se encaixa melhor. A gente falando da Unimed Metropolitana do Agreste, como é o atendimento para os beneficiários lá da cooperativa diante desse quadro e o atendimento psicológico, como acontece? Vocês estão lá na cooperativa para atender os beneficiários, como acontece esses procedimentos? Marcelo, inclusive, esse ano a gente está com um projeto belíssimo que a gente desenvolveu, que é o projeto da cabine do acolhimento, né? E aí a gente está fazendo durante todo esse mês de setembro para beneficiários, colaboradores, qualquer pessoa que adentrar a Unimed vai poder ter esse momento de escuta e de acolhimento na cabine do acolhimento, né? Todos os dias a gente está divulgando, né, nas redes sociais os horários que vai ter sempre uma profissional da psicologia lá para fazer esse acolhimento. Então, assim, é de grande importância. Às vezes você nunca tem nem noção de como é que acontece a terapia, né? E aí muitas pessoas criam até barreiras, porque acham que a gente vai ler a mente das pessoas, né? Enfim, mas não é por aí que acontece. Então, é um insight legal a cabine do acolhimento, para quem não conhece como funciona o processo terapêutico, mas é o momento de você chegar, de você falar, de você ali deixar realmente aquilo que está pesando na sua mente, né? Então, além disso, a gente faz o tratamento individual, né? Também o atendimento psicológico de terapia no intuito de ajudar esses pacientes nessa busca do autoconhecimento, né, Edja? Isso. E ademais que é um processo de profissional que tem um sigilo resguardado. Sim. E obviamente vão ser atendidos por profissionais como vocês. Sim. E voltando à cabine do acolhimento, é uma terapia breve que faz o acolhimento ali das pessoas qualquer pessoa que esteja lá no ambiente da Unimed Metropolitana e vai ficar durante todo o mês de setembro fazendo esse acolhimento para quem precisa. Ok. Muito obrigado, Gelli Duarte. Muito obrigado, Edja Leão. Obrigado a vocês todos que nos acompanham aqui na nossa estreia do nosso videocast Viver Bem. Este foi a nossa primeira edição
deste videocast que estreia aqui nas redes sociais da Unimed Metropolitana do Agreste. Muito obrigado, vocês duas, por terem participado aqui desse programa de estreia. Nós que agradecemos, Marcelo. Foi um prazer estar aqui. Estamos à disposição para esclarecimentos aí de temas futuros. Importante. E a cooperativa está aí à disposição de todos, né? Com vários serviços aos cuidados da saúde da população. Muito obrigado. Até um próximo encontro. Obrigada. Até mais para vocês. Até mais.